Olá, meus irmãos, uma boa noite para todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. O pedacinho do Maná dos Céus hoje está no livro de Gálatas, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 7 em diante, até o versículo de número 9. Então, capítulo 6, versículo 7 até o versículo 9. Está escrito assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Pai Celestial, eis-me aqui. Neste momento, Pai, estarei ministrando Tua palavra, uma reflexão acerca da semeadura, meu Deus. Eu convido o Senhor a estar aqui, Pai, me instruindo, me capacitando, me revestindo da Tua graça, do Teu poder. É isso que eu te peço, Pai, para que as palavras que eu vier transmitir aqui alcance guarida na alma deste meu irmão, desta minha irmã, que me ouve neste dia de hoje. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu convido você a meditar comigo nesse pequeno texto da palavra de Deus. O versículo de número 7, o escritor, ele faz referência à lei da semeadura. Ele diz que não devemos errar, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que nós fizermos de errado é aquilo que nós iremos colher. Tudo aquilo que praticamos de errado é aquilo que iremos colher. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Se ele semear bondade, é a bondade ele vai colher. Se ele semear maldade, é a maldade também que ele vai colher. Essa é a lei da semeadura. O escritor de Gálatas, ele diz que aquele que semeia na sua carne, da carne ele ceifará a corrupção. O que significa semear da carne? A carne, ele deseja o pecado. A carne almeja o pecado. E quando você satisfaz os seus desejos carnais, você está satisfazendo ao pecado que tão de perto te rodeia. Estou falando sobre pessoas que são viciadas em pornografia, pessoas que são viciadas em sexo, pessoas que praticam mentira, pessoas que vivem praticando adultério, fornicação. Tudo isso são os desejos carnais. E quando muitas vezes nós fizermos isso, então nós estamos semeando a corrupção. E é essa corrupção que iremos colher. Eu não estou falando para você que é casado e tem relacionamento com sua esposa. Eu não estou falando para você que tem sua família e procura um trabalho digno para sustentar sua família. Estou falando das pessoas que muitas vezes traem o seu cônjuge, que muitas vezes pratica aquilo que
proporciona prazeres da sua própria carne e vive na prática, muitas vezes, da mentira, do engano, da corrupção. Essas pessoas irão colher isso. Da carne colherão a corrupção. Então, o aconselhável é que venhamos semear a semente do Espírito. Quais são as sementes do Espírito? Bondade, benignidade, domínio próprio, amor, fidelidade, honestidade. Esses são as sementes do Espírito. E se nós semearmos a semente do Espírito ceifaremos para a vida eterna. Aí o versículo de número 9, ele diz que não devemos cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, meu irmão, minha irmã, não devemos nos cansar de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não nos desanimarmos. Então, esse versículo aqui, eu quero usar ele para comentar, para me aprofundar nesse dia de hoje. Esse versículo 9, que eu acabei de ler e li 2 vezes, e vou ler a 3ª vez, onde diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Veja bem, ele está no futuro. Ele não diz que já foi colhido, mas colheremos. E isso se não nos desanimarmos, ou se não desfalecermos. Esse versículo tem uma importância, de suma importância para a nossa vida cristã e também para a nossa vida social, pois vivemos, amados irmãos, em uma sociedade que precisa voltar a viver este princípio bíblico que precisamos colocar a palavra de Deus em ação. Se nós colocarmos a palavra de Deus em ação, essa palavra de Deus, esses princípios da palavra de Deus nos proporciona melhor e maior sabedoria para viver. Estamos vivendo em um mundo de corrupção. Estamos vivendo em uma época de ausência quase que total em nossa sociedade de pessoas que praticam o bem, de homens e mulheres que não se cansem de fazer o bem. Estamos vivendo em uma sociedade que dificilmente nós encontraremos pessoas que almejam o bem. Cada pessoa está tão preocupada com seu bel prazer, com sua satisfação momentânea, que não se preocupa com outras pessoas. Mas é necessário voltarmos a praticar esse princípio de fazer o bem. Fazer o bem está cada vez mais distante. As pessoas têm substituído a prática do bem por ações de atitude totalmente contrário e com nenhuma bondade para com o próximo, ou até mesmo para consigo mesmo. Tem pessoas que sabem que está errado, continua praticando errado, mesmo colocando em risco a sua própria saúde, a sua saúde mental, espiritual, até mesmo a sua saúde física. Porque não se preocupa nem com as pessoas, nem consigo mesmo.
eu tenho observado que estamos deixando de lado o respeito e o amor para com os necessitados. Nós estamos preocupados muitas vezes com a nossa vidinha. Queremos satisfazer as nossas necessidades somente e que o mundo todo necessita muitas vezes da nossa atenção e nós não damos atenção. Temos deixado o respeito, o amor, temos substituído isso por rejeição e desprezo aos seres humanos. Em vez de estendermos a mão amiga, temos feito vista grossa. É como se para nós não tivesse mais importância nenhuma. Então eu quero chamar a atenção de cada um de vocês que me ouve nesse dia de hoje. O quanto é importante entender que esse versículo nos ensina sobre a importância da semeadura. Quando o apóstolo Paulo orienta não se cansar de fazer o bem, ele também deixa claro e certo que no tempo próprio iremos colher o bem. Aquele bem que foi plantado. Mas se não fizermos isso, lá no livro de Jó, capítulo 4, verso 8, está escrito: pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Então, aqui nós vemos a diferença de praticar o bem com aquele que pratica o mal. O Jó, ele observa, ele era um observador, ele diz: eu tenho observado quem cultiva o mal e semeia maldade, isto também colherá. Essa é a lei da semeadura. Assim como a semente da bondade semeada gera bondade, então devemos entender também que a semente da maldade também irá gerar maldade. Amados diletos irmãos, precisamos entender que a bondade que devemos exercer deve ser algo contínuo, é algo que não deve ser cessado. É isso que está escrito, que devemos não cansar de fazer o bem. Então deve ser algo contínuo, algo que não seja esquecido. A prática do bem deve ser contínuo. Não deve ser interrompido, ao contrário, deve ser algo colocado em prática, deve ser praticado, deve ser constante e de forma que não venhamos a nos desanimar. Isso significa que, independente de quem quer que seja, nossa atitude deve sempre promover o bem. A nossa atitude deve ser sempre para promover e edificar vidas que necessita ser amparado, pois em Gálatas 6, verso 8 está escrito: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nós somos chamados a semear pelo Espírito, pois nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Cristo. Então o Espírito de Cristo habita em nós, então nós temos que usar a semente do Espírito, pois é da semente do Espírito que vem o fruto que iremos semear. É do Espírito que vem a bondade, a mansidão, para nos tornar possível, para nos tornar
possível nos tornarmos uns semeadores para o futuro melhor. Para tornar também passível a bondade que precisamos exercer. Não é fácil, amados, exercitarmos bondade em um mundo de corrupção, em um mundo onde as pessoas são carregadas de maldade. Basta sairmos nas ruas. Eu trabalho, eu saio muito cedo. E muitas vezes nós não sabemos se iremos retornar para o nosso lar. A cada instante a nossa vida é ameaçada. Pessoas são assaltadas no ponto de ônibus, pessoas são assaltadas muitas vezes no trânsito. Então, é difícil exercer a bondade. Talvez você esteja passando por uma situação onde pessoas lhe feriram, onde pessoas julgaram, difamaram a sua vida, ou até mesmo traíram a sua confiança. Pessoas que, de alguma maneira, tocou você profundamente, trazendo tristeza, amargura para a sua alma, deixando triste, sem esperança para continuar. Mas assim mesmo o apóstolo nos convida a continuar fazendo o bem. Saiba que neste momento, que essa palavra tem que ser exercida em sua vida. Ah, presbítero, eu fui ferido, magoado. A minha alma está entristecida. Pessoas que eu auxiliei, que ajudei, me traíram, me feriram. O que eu posso fazer? Como eu posso fazer para continuar praticando a bondade? Perdoe, então, esta pessoa que te feriu e esqueça, pois este não sabe o quanto mal eles fizeram para si próprio. Porque quando essas pessoas te feriram, eles feriram um servo de Deus, uma serva de Deus, e eles mesmos semearam uma semente genuinamente ruim. Então você precisa agora exercitar o perdão para continuar praticando o bem. Você, meu irmão, minha irmã, você vive pelo Espírito. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. Isso lhe tornará diferente das pessoas que vivem num mundo que tem o espírito do mundo. É justamente nesta hora que as melhores sementes de bondade devem ser semeadas para ter uma grande colheita. Você só colhe aquilo que planta. A sua colheita será colhida por você aquilo que você plantar. Deus, Ele é contigo. Ele está cuidando de você. Ele está te apresentando duas sementes. A da bondade para você semear para a vida eterna. A da carne para você semear para a sua própria corrupção. Então escolha as boas sementes. Escolha a prática do amor, da fidelidade, da honestidade. Escolha auxiliar aqueles que estão muitas vezes no caminho da vida, necessitando de um amparo, de alguém que lhe mostre uma luz no final do túnel. Que Deus vos abençoe, meu amado, minha amada irmã. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Oliveira, apresentador do Pedacinho do Maná dos Céus. Fique com esta palavra nesta noite. Que Deus ilumine vossos olhos da fé e toque profundamente em vossos corações esta palavra de hoje. Que Deus vos abençoe. Amém e amém.